Momento de oração. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Momento de oração. Vamos ao evangelho de hoje então, Mateus capítulo 14, versículos do 13 ao 21, e diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles. Curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós temos a narrativa do milagre da multiplicação dos pães. É o milagre mais importante que Jesus fez. O único milagre que está nos 4 evangelhos. Tamanha importância que tem. Importante pelo gesto em si, pelo milagre em si, pelo portento em si, né? Mas também muito importante por tudo aquilo que ele aponta, profetiza e simboliza, que é a Santíssima Eucaristia. Então nós vemos aqui, o evangelho começa dizendo, vamos lá, versículo 13. Quando soube da morte de João Batista, né, Jesus então vai para o deserto. A morte de João Batista foi num banquete. Lembra que teve um banquete, que Herodes vai dar aquele banquete? É um banquete de morte, onde um profeta, onde a voz de Deus é silenciada por homens que escolhem a riqueza, o luxo, o prazer, o adultério, a promiscuidade e essa revolta contra Deus, né? Agora, nós vamos ver um outro banquete em contraposição. O banquete dos mais pobres, o banquete dos mais simples. Não tem palácio, não tem luxo, não tem os poderosos da cidade ali. É Jesus como que um novo Moisés guiando o povo pelo deserto, mas sendo muito maior do que Moisés. Porque Jesus vai curar, vai pregar, vai tocar as pessoas e vai se compadecer, né? Jesus se encheu de compaixão e curou a todos. Acontece que daí, Jesus também está formando os discípulos. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim: olha, Jesus, tá tarde, o senhor falou demais, complicou, a logística nossa não é favorável, manda o povo embora e que cada um se vire. Jesus está cheio de compaixão e os seus discípulos querendo mandar embora. Os discípulos, vamos pensar assim, né? Eles amavam Jesus, mas não amavam quem Jesus amava. E essa é uma tentação para nós cristãos, né? E aqui a gente precisa entender. Celebrar a Eucaristia, receber o pão que sai das mãos de Jesus, o pão transformado, multiplicado, pão sagrado, o pão que não é mais pão, o pão que é o alimento no deserto, que é a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Receber a Eucaristia é receber Cristo em nós para que Ele nos cure e nos liberte, mas para que Ele nos mude. E para que esse meu coração que olha para o outro e fala: se vira, dá seu jeito. Seja um coração misericordioso como o coração dele é misericordioso. E Jesus vai dizer, versículo 16, eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então os discípulos amavam Jesus, gostavam de Jesus. Mas os discípulos não sentiam a mesma coisa que Jesus sentia diante de fatos e pessoas. Manda embora, Senhor. Enquanto que Jesus está cheio e ardendo de compaixão para aquelas pessoas. Aí vem o desânimo dos discípulos. Mas só temos 5 pães, 2 peixes, como é que vamos resolver isso? Jesus falou: traz para mim, me dá o que você tem, põe na minha mão, que aí tudo se resolve. Queridos, 5 pães e 2 peixinhos, né? Alimentam as multidões quando isso está nas mãos de Jesus. Às vezes na vida a gente tem pouco, se sente pouco diante daquela situação, daquele caminho a ser trilhado, mas nós precisamos pôr nas mãos de Jesus. E o que Jesus faz com a nossa oferta? Ele vai dar graças, ele vai abençoar. Eucaristia em grego significa dar graça. Então vamos dizer assim, ele vai eucaristizar esse pão. E nós também podemos eucaristizar o nosso trabalho, a nossa fé, a nossa oração, o que nos é possível fazer diante daquilo que a gente está vivendo hoje, né? E quando o que temos, apesar de ser pouco, é dado por inteiro, é dado tudo, apostado tudo, apesar de pouco, mas apesar de pouco, eu estou apostando tudo, desse pouco, não metade do pouco, mas tudo do pouco, o milagre acontece, né? Tudo é multiplicado, tudo é transformado. E olha só que interessante aqui, que quando a gente vai ouvir esse evangelho, parece até que a gente está ouvindo as palavras da Santa Ceia, né? Tomou o pão, olhou para o céu, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, né? Veja, é um milagre profundamente eucarístico, para que os discípulos, a imagem da igreja, distribuam o pão da palavra, o pão da Eucaristia para as pessoas, para a multidão. Portanto, meus queridos, crer na Eucaristia, receber Cristo na Eucaristia, é dispor também a nossa vida a ser uma Eucaristia, para as pessoas para os quais Jesus se fez Eucaristia.
também os mais pobres, os mais simples. E sim, Jesus saciou a fome material dessas pessoas. Jesus teve uma preocupação. É deserto, eu não quero que eles vão embora assim, sem comer, vão desmaiar pelo caminho. Portanto, a Eucaristia tem uma dimensão profundamente social, caritativa, de justiça, de olhar para o outro, né? Eu não posso receber o pão multiplicado e não querer dividir do meu. Mas não é só isso, também é isso. Mas isso não diz o todo que é a Eucaristia. A Eucaristia é Jesus, o mistério da nossa fé. O Cristo que nos alimenta no deserto da nossa vida. É por isso que nós o recebemos em estado de graça e nós o adoramos, né? Para entrarmos em comunhão com o Senhor, que quer curar, fortalecer a nossa vida e nos alimentar no deserto que a gente está atravessando. E talvez, filho e filha, tudo que está faltando aí para você, é você talvez buscar, e ter um novo entendimento sobre isso, buscar a sua força no pão eucaristizado, na Eucaristia que, prefigurado no milagre, feito de verdade lá na última ceia, na Santa Ceia de Jesus, hoje é para nós, não só um pão partilhado, multiplicado, mas esse pão é o próprio Jesus. Porque desse milagre aqui eucarístico, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, nós vamos ver todo o aprofundamento que Jesus vai fazer desse milagre. Quando ele começa a dizer, vocês comeram desse pão, mas eu darei um verdadeiro pão. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem dele come, não é isso? Entra em comunhão comigo, terá a vida. Portanto, às vezes a gente está assim, no deserto e com um pouquinho na mão. Nada mais do que isso, não é verdade? Será que o que está faltando, junto com todas as lutas e esforços que a gente faz, não é ir com mais fé e mais frequência em direção a Jesus Eucarístico? Talvez seja isso. Mas parece que a gente perde missa por qualquer motivo, está sem comungar, não vai se confessar, fica enrolando, passa na frente da igreja, não entra, não vai no sacrário, não visita, boa parte das paróquias, né, às quintas-feiras fazem adoração ao Santíssimo Sacramento, né, Jesus Eucarístico lá exposto. Eu não tenho tempo, estou corrida, estou cansado. Ele é o pão no deserto. E quando ele faz de sobra, né? Quando ele faz, nós vemos aqui que vai sobrar 12 cestos, que é a imagem das 12 tribos de Israel, né? Então veja, tem de sobra para todo mundo. Portanto, queridos, que a Eucaristia nos leve a partilhar, a dividir, a ter compaixão de quem Cristo tem compaixão. Mas que a gente tenha esse olhar também na Eucaristia, ele cura, ele fortalece, ele sustenta a nossa vida. Sobretudo, quando estamos num deserto, diante de coisas tão maiores do que nós. Deus abençoe você e eu gostaria de encontrar você na nossa live hoje às 20 horas. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Momento de oração. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus.
Momento de oração.